Ou seja, qual é a técnica que a gente deve utilizar para regar qualquer tipo de suculenta? E isso vale para as de sombra também? Vocês não estão preparados para esse vídeo, gente. Eu estou diante de uma coleção lindíssima, estupenda de suculentas de sombra. Como assim? Suculentas de sombra? É exatamente isso. É possível cultivar essas plantas maravilhosas sem que haja sol direto sobre elas. Então eu vou te ensinar a cuidar dessas maravilhas e vou mostrar para você, gente, uns espetáculos de plantas super colecionáveis, muito decorativas e olha, sempre foram e sempre serão tendência na decoração de ambientes internos. Então se você mora em casa ou apartamento, não importa, qualquer ambiente que tenha claridade sem o sol forte é excelente para essas plantas que eu vou mostrar para vocês. Por que será que eu amo tanto essas suculentas de sombra também? Elas têm uma grande diversidade de formas, de cores e texturas. São simplesmente geniais para a gente decorar ambientes internos e o mais legal, elas são colecionáveis. Já pensou em encher a sua casa ou o seu apartamento naquele ambiente que tem uma iluminação adequada com essas plantas belíssimas, algumas inclusive super raras, algumas dá pra gente ver até mesmo a água que fica dentro das folhas. Olha que coisa mais impressionante! O parênquima aquífero, que é esse tecido armazenador de água, a gente consegue enxergar, por exemplo, nas pontinhas das folhas das Alworthia. Aliás, já que eu falei em Alworthia, quais são os principais gêneros de suculentas de sombra? Temos exatamente essas que eu disse, que são as Alworthia. Como é que eu identifico uma planta desse gênero? Elas possuem rosetas, ou seja, as folhas formando verdadeiras mandalas, e as pontinhas das folhas eu consigo enxergar a água que fica nesse tecido de armazenamento. Plantas muito parecidas com as Alworthia, mas que eu não consigo ver a aguinha e as folhas são bem mais firmes, são as Alworthiopsis. Antes, essas também eram do gênero Alworthia, agora mudaram de gênero. Uma das características é exatamente essa, não apresentar esse tecido, que é o parênquima aquífero, muito evidente também. Uma planta muito linda também, aliás, um gênero muito lindo, de folhas que nascem uma para um lado, uma para o outro, uma para o lado, uma para o outro, é o gênero Gasteria. Uma que eu tenho aqui é a Gasteria gracilis, que tem essas folhas bem diminutas, quando comparadas às outras espécies desse gênero também. São plantas lindíssimas. Famosíssimas, todo mundo já ouviu falar das famosas babosas. As babosas são do gênero Aloe e temos aqui algumas Aloe muito maravilhosas. Elas são plantas super geniais e também não precisam de sol pleno. Porém, algumas Aloe podem ser sim adaptadas ao ambiente de sol pleno. Como assim adaptadas? Significa rustificadas. Já tem vídeo no canal também, dá uma olhadinha nesse link que eu ensino você a adaptar uma planta ao ambiente de sol pleno. Realmente, as Aloe têm uma diversidade gigantesca. Dá uma olhada nessa, gente, com essas bordas até alaranjadas, um tom coral magnífico, não é? Essas, por exemplo, dão conta mesmo de serem adaptadas ao ambiente de sol pleno. Agora tem raridade aqui também. Olha essa Alworthiopsis fasciata alba. Que folhas impecavelmente com manchas brancas. Olha que coisa mais espetacular, não é? Além desses gêneros de plantas, tem também um gênero novo, que é o gênero Tulista, uma variação do gênero Alworthiopsis também. Lembra muito a Alworthiopsis, mas tem umas folhas um pouco mais gordinhas, um pouco mais carnudas, mais suculentas, não é mesmo? Vou falar para você sobre essas suculentas de ambiente de sombra. Antes de mais nada, vamos lá, o que é sombra afinal de contas? O ambiente de sombra é aquele que tem muita claridade sem o sol direto. É aquele ambiente que você consegue, por exemplo, ler um livro sem nenhum esforço da sua visão. Então, realmente,
plantas podem sobreviver, especialmente as suculentas, em alguns desses ambientes que tenham muita luz, mas indireta, ou seja, ambientes internos, aquele ambiente de apartamento, uma sala muito iluminada, um quarto muito iluminado, até mesmo um banheiro, desde que seja extremamente iluminado. Mas a luz não é tudo, não é mesmo? Não basta você saber disso e colocar a sua suculenta em um vaso sem furo. Atenção! Suculentas, via de regra, sejam as de sombra, sejam as de sol pleno, precisam de vasos com furo. Isso é essencial para a drenagem do excesso de água na hora das regas. Então vamos falar de rega agora também. Como é que a gente rega essas maravilhosas suculentas? Bom, elas são plantas, a maioria delas inclusive, que sobrevivem em lugares que têm rochas, que tem um solo pobre em nutrientes. Esse solo molha-se no período chuvoso, mas a chuva é muito rápida, ela não fica durante muito tempo. Ou seja, qual é a técnica que a gente deve utilizar para regar qualquer tipo de suculenta? E isso vale para as de sombra também. Assim que o substrato estiver extremamente seco, a gente deve regar em abundância. Atenção! Nada de uma colherzinha de sopa de água, nada de regar com seringa, nada de borrifar um tiquinho de água não. É água até vazar pelo furo do vaso. É isso mesmo, e regue bastante mesmo. Quando regar de novo? Somente quando o substrato estiver completamente seco. Mas aí tem mais um detalhe, o que ajuda o substrato a secar bastante? Os vasos de barro, de terracota, de cerâmica, esses vasos, ou até mesmo de cimento. Esses vasos têm uma grande porosidade. Eles absorvem a umidade do substrato, garantindo que as raízes fiquem secas entre as regas. Isso evita a proliferação de fungos e bactérias que causariam o apodrecimento dessas raízes. Lembrando, porém, que o que faz uma raiz de planta apodrecer, seja ela suculenta ou não, não é somente o excesso de água, mas a falta de oxigênio. Daí a gente entra em um outro ponto muito crucial. O substrato para suculentas precisa ser leve, drenável, bastante aerado. Esse ar que entra em contato com as raízes é o que garante que elas não vão apodrecer de jeito nenhum. Então, nada de plantar suculentas, especialmente essas de ambientes de sombra, numa terra batida, terra vermelha, terra preta pura. Evitem isso. Tem que colocar perlita no substrato, tem que colocar casca de arroz carbonizada. Dá uma olhadinha, já tem um vídeo no canal no qual eu ensino o meu segredo de substrato para suculentas. É óbvio que existem vários substratos de qualidade que você encontra aí nas lojas, floriculturas e garden centers. Mas eu indico esse, que é uma receita para qualquer pessoa do planeta poder ter sucesso com as suas suculentas. Vai mais uma dica de ouro para você sobre essas suculentas de sombra. Atenção, várias delas vivem em ambientes onde tem muita rocha, como eu já disse para vocês, e suas raízes são mais grossas e mais profundas, exatamente porque essas raízes vão entrando entre as rochas, garantindo a sustentação e a absorção de nutrientes para elas também. Então, como a gente pode ajudar isso do ponto de vista prático na jardinagem, no cultivo do dia a dia? Prefiram para essas suculentas de sombra os vasos mais profundos. É claro que não é proibido usar um vaso raso, mas os vasos profundos vão favorecer o seu desenvolvimento. Além disso, tem um tipo de substrato que eu preciso contar para vocês que tem a ver com esse ambiente onde elas vivem na natureza, que é um ambiente mais rochoso. Existe um substrato conhecido como acadama. O acadama é a base de rochas vulcânicas. Ele parece um monte de pedrinhas pequenininhas que retém uma certa umidade e é inerte, ou seja, ele não tem nutrientes. E pasmem, as suculentas como um todo não precisam de excesso de nutrição, basta adubá-las de tempos em tempos. Já que eu falei em adubação,
como é que a gente aduba essas plantas para elas ficarem maravilhosas? Você pode utilizar um adubo equilibrado, em torno de NPK 10, 10, 10. Isso já é mais do que suficiente para o seu pleno desenvolvimento. Lembrando, eu sempre falo isso, para plantas em geral, especialmente suculentas, menos é mais. Ou seja, jamais exagerem na adubação para essas plantas. Um outro detalhe importantíssimo na hora da gente pensar em qualquer tipo de planta, mas essas suculentas de sombra principalmente, são quais as pragas e os problemas ou as doenças aos quais elas são mais acometidas ou submetidas. Na realidade, um dos principais problemas para a maioria das suculentas é o excesso de rega. Esse excesso de rega pode apodrecer as raízes, como eu já disse, e também prejudicar o desenvolvimento da planta como um todo. Além disso, uma coisa que muitas pessoas erram, infelizmente, com elas é o excesso de sol. É isso mesmo, a maioria delas não suporta aquele solzão forte do meio-dia. Elas dão conta sim de um solzinho fraco da manhã até umas 9h30 da manhã no máximo e um solzinho fraco do fim da tarde, a partir de umas 4 horas da tarde, por exemplo. É o máximo que elas dão conta. Caso elas comecem a ficar com as folhas muito amarronzadas ou até enegrecidas, é um indicativo de que tem excesso de radiação solar. E isso pode queimar essas plantas. Evitem esse excesso. Prefiram um solzinho fraco da manhã ou então do final da tarde. E aí, o que pode acontecer com essas plantas se elas estão em condições de cultivo não muito adequadas? Elas ficam submetidas a insetos parasitas, por exemplo, ou alguns outros parasitas, como por exemplo as cochonilhas e os pulgões, que são parasitas em insetos, ou então os ácaros, que são parentes das aranhas. Todas essas pragas podem afetar as suculentas e já tem vídeo no canal indicando para vocês como se livrar dessas pragas. Dá uma olhadinha nessa dica do álcool isopropílico para acabar definitivamente com essas pragas nas suas suculentas, especialmente as de sombra. E aí, pessoas, já sabia como cultivar as suculentas de ambientes de sombra? Conta pra mim aí nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito e clicar naquele sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo no canal. Compartilhe esse vídeo para todo mundo que ama suculenta, todo mundo que ama suculenta de sombra também. Eu tenho certeza que essas pessoas vão amar saber de tudo isso. Lembrem-se daquilo que eu sempre digo: presentei com plantas, elas são o melhor presente. Há pessoas lembrando, fizemos esse vídeo aqui no Pé de Flor Suculentas. Essas plantas maravilhosas estão disponíveis para venda. Vai lá na descrição do vídeo para descobrir como adquirir todas elas para aumentar a sua coleção. Um grande abraço para você!